Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E estando já nós na quinta lição, com o título A Confiança em Deus na Angústia. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, passando para a apresentação do nosso texto áureo para esta lição, que é o que está no capítulo 28 de Isaías, o verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Nossa lição, naturalmente, propõe uma leitura bíblica em classe, que é de Isaías capítulo 25, os primeiros versos de 1 até 9. Título da lição: A Confiança em Deus na Angústia. Dentro do nosso padrão de estudos, nós temos sim um esboço com uma introdução, desenvolvimento em 3 subtítulos, aqui apresentados como Livramento e Ação de Graças, envolvendo uma síntese dos capítulos 25 e 26. Depois o segundo subtítulo, A Rocha de Salvação dos Fiéis, capítulos 27 e 28, e finalmente terceiro subtítulo, o erro de não se confiar em Deus na angústia, capítulos 29 e 30. E assim concluímos também essa nossa lição, nesse esboço assim proposto para os diversos professores nas classes de jovens e adultos. Continuando, indo para a nossa introdução, nós temos um material de classe que distribuímos por ocasião das salas de aulas formadas, e hoje apresentamos naquilo que vai em tela o conteúdo desse material, ou um pequeno resumo daquilo que ali é colocado. Assim, temos esse primeiro parágrafo na introdução, que diz para nós: depois de anunciar o juízo contra todas as nações, começando com Judá e Jerusalém, não sem ter despontado com a esperança de uma futura restauração, o profeta, movido pelo Espírito de Deus, se volta para a graça que já desfrutavam aqueles que desde logo haviam perseverado em confiar no Senhor Deus. Mesmo com a expectativa de um castigo terrível, mas justo, determinado sobre a nação, os fiéis ainda poderiam não apenas esperar que o castigo produziria o arrependimento e a humilhação que redundariam na sua restauração, mas poderiam encontrar paz e segurança para enfrentar aquele terrível momento que ainda haveriam de enfrentar. Nós estamos na quinta lição e, dentro dos assuntos anteriores, já vimos Deus anunciando primeiramente a transgressão do povo, e depois de tanta gente ali na nação de Israel, ou
voltando-nos para ajudar, mas que, entretanto, só um resíduo final, só um remanescente, só os que se mostrarem fiéis até o fim é que seriam salvos, mostrando que, conforme perguntaram a Jesus, serão muitos os salvos, e Jesus falou figuradamente para eles em termos da porta, do caminho, ambos estreitos, apertados, para que se chegasse ao céu. E poucos são que dão com este caminho que leva aos céus. Portanto, ou seja, uma angústia poderia haver no meio do povo, porque poucos, sim, seriam salvos. Mas, entretanto, até mesmo a lição anterior que já estudamos, o juízo de Deus para as nações, ou outra lição anterior que fala de Deus repreendendo o povo, e de uma forma bem severa, entretanto, a lição esteve praticamente nesse mesmo assunto: confiança em Deus na angústia, ou ter esperança, mesmo que com tempos difíceis, que Deus está trabalhando em favor daqueles que o buscam, que o ouvem, que praticam as suas obras, que andam nos seus caminhos. Portanto, a lição de hoje é outra confirmação, tanto de um castigo que viria, como a necessidade de ter esperança em Deus, ou no título de hoje, ter até mesmo confiança em Deus, apesar de toda angústia, toda luta, toda dificuldade, tanta guerra, tanta destruição, tanto mau exemplo, tanta gente se desviando de Deus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim colocado, vamos para o nosso esboço, já começar a nossa lição. No seu desenvolvimento, envolvendo capítulos 25 e 26, e o primeiro subtítulo é Livramento e Ação de Graças. Sim, uma expectativa já anunciada não boa, de que haveria destruição, haveria juízo de Deus para a nação de Judá, como também já houve para Israel, ou estava prestes a acontecer, e também juízo para todas as demais nações. Houve um momento em que poder-se-ia, sim, estar com ações de graças, antevendo o que Deus faria no final para aqueles que, em meio a tudo isso, estariam sendo edificados, aprenderiam o temor de Deus, aborreceriam o pecado, aborreceriam, sim, o caminho impróprio e se esforçariam pelo caminho de Deus. Livramento e ação de graças. E vamos então para o primeiro texto, que é o texto da leitura bíblica em classe, que agora sim apresentamos neste momento. E o texto diz para nós: o Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar, pelo que te gloriará ou glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos,
e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor Deus, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Observem esse texto já em si, iniciando esses capítulos de 25 a 30, que ele está cheio de esperança, cheio de confiança, porque Deus, por fim, em meio a tantos males, ou tanto castigo sobre a face da terra, castigo às vezes de até mesmo destruição, Deus estaria ali separando os que o buscam, os que se voltam para Ele, em meio a toda esta calamidade. Portanto, o açoite que viria era justamente para ver aqueles que se chegariam a Deus, ainda que seja por isto, pelo açoite, ou para buscar nele o refúgio, reconhecendo nele o senhorio sobre todas as coisas, o juiz de toda a terra. E por isso que ele diz assim neste final: este é o nosso Deus em que aguardávamos. E ele exalta a Deus como aquele que fez juízo e trouxe esperança, ou manteve esperança e guardou, protegeu os que nele confiavam ou que o buscavam. E assim a lição vai se desenvolver por todos esses capítulos 25 a 30. E partindo agora para o primeiro parágrafo desta nossa lição, no seu primeiro subtítulo, Livramento e Ação de Graças. Assim, iniciando algo sobre o capítulo 25, além desta primeira leitura já feita. Nestes capítulos, o profeta celebra a fidelidade de Deus ao seu eterno propósito de salvação, graças ao qual as aflições de Judá seriam passageiras, mas o seu livramento redundaria em louvores e reconhecimento daquele que os havia salvado. De fato, o Senhor não abandonaria os fiéis, mesmo no momento de maior aflição do seu povo, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia. Mas chegaria a hora em que os livraria de todos os seus inimigos, fazendo cessar a sua ira, a própria ira dele, de Deus, ao se dizer: a mão do Senhor descansará neste monte, e convertendo todos os povos que antes andavam como que sob a cobertura de um véu ou máscara, e eram estranhos e inimigos dos filhos da promessa, trazendo-os ao monte do Senhor para participarem junto com Judá do banquete da salvação. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. Consideremos ainda que este livramento implica a destruição da morte por ocasião da ressurreição, quando então o último inimigo do povo de Deus será aniquilado, seguindo-se a consolação de que fala o profeta. Agora tentemos que, se haveria angústia sobre as nações, todas, começando pelo próprio povo de Deus, Israel e Judá, ainda que muitos não veriam o livramento, o sossego, a paz, ao iniciar o processo de guerra, de repreensão de Deus sobre as nações, entretanto, ainda que fossem a morte ao pó, a promessa nesse capítulo 25, que sim, Deus vai fazer vir a sua salvação, que na verdade não é
primeiramente para este mundo. Porque a palavra diz: levantai e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso ou vosso repouso. E em Hebreus temos citações mais de uma vez de que muitos foram aprovados no passado, mas entretanto ainda de aprovados estão no pó, aguardando esta bem-aventurança, essa ação de graças que Isaías cantou dos versos 1 até o verso 9. Mas aqui já coloca: a morte será vencida, será tirada a morte, conforme temos instrução nas Sagradas Escrituras, que a morte é o último inimigo. Não é alguém ao nosso lado, não, a morte, porque a sentença já é colocada desde o tempo de Adão: tu és pó e ao pó has de tornar. Mas para clarear um pouquinho mais, lembremos, Deus olha a face da terra e não vê um justo sequer. Por isso que até os tidos como dele, ou até mesmo aos seus próprios olhos ou aos olhos de outros, seriam como que aprovados diante de Deus. Aos olhos de Deus pode haver alguma coisa, não há um justo sequer. Por isso, até aquele que se acha justo, esforçado na obra de Deus, tenha paciência, sim, descanse e confie em Deus, porque haverá salvação se permanecer nessa confiança, se permanecer também nesta esperança que Ele mesmo prometeu, que o justo, sim, bem lhe irá. E isso repetido aqui em Isaías muitas vezes. Portanto, consideremos Abraão no pó, Jacó que disse para Faraó: poucos e maus foram os meus dias. Naquele dia ele não vai falar mais isso, não. Ele vai ver que toda a obra que ele sofreu, os seus maus dias, o fizeram esperar sim em Deus e considerar-se peregrino na terra, chamando, exortando a olhar mais além daquele tempo que viveu com José, ali mesmo no Egito, além até mesmo da morte. E assim, consideremos as palavras de Lucas capítulo 1, verso 68 até 75, quando a palavra falando da salvação que Deus levantaria em meio dos povos, não só de Israel ou Judá, mas todos os povos. Já temos Zacarias profetizando, Zacarias, pai de João Batista: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. Aí está a promessa que Zacarias viu se cumprir quando, pelo Espírito de Deus, veio a ter entendimento de que o Messias já estava ali no meio daquele povo. Muito bem, e temos a palavra de Coríntios 15, 24, que diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Atenção para isso, que Jesus vindo, Jesus já venceu toda forma contrária, todas as trevas, o próprio Satanás. E depois Jesus também venceu a morte, porque ao terceiro dia ressuscitou. Mas para todos os demais seres viventes, os aprovados por Deus em particular, ainda não chegou o tempo da sua ressurreição. Será isso no último dia, quando a morte será vencida em nós, por nós, na ressurreição gloriosa do dia que Jesus vier arrebatar a igreja, ou seja, levar os que são seus.
Mas como dizia antes, não há um justo sequer, vamos ter paciência. Se as coisas estão difíceis para nós, talvez ainda precisemos de um processo de purificação, de correção, de ajuste do nosso caráter, e a tribulação vai cooperar com isso. Mas vamos em frente, indo para o segundo parágrafo, que aí diz para nós, nesse primeiro subtítulo, livramento e ação de graças. No capítulo seguinte, 26, o profeta exorta os fiéis a confiarem no Senhor, mesmo em meio às turbulências e inseguranças do momento em que viviam, e ante a expectativa do terrível juízo que estava preparado para a nação. Pois Deus, sendo uma rocha eterna, não faz nada por capricho, nem muda os seus caminhos, mas é imutável em seu caráter, e certamente dará paz e livramento ao que nele confia. A exortação segue, lembrando que, apesar de o ímpio e poderoso parecerem prevalecer, estes certamente seriam abatidos, e os humildes que confiam em Deus, exaltados. Notemos como o profeta faz essa mesma consideração nos versos seguintes, exortando seus irmãos e discípulos a esperar no Senhor Deus, até no caminho dos seus juízos, Senhor, te esperamos. Embora muitos pudessem aprender justiça com os juízos de Deus, ele ainda expressa que o ímpio não é capaz de fazê-lo, permanecendo indiferente ao castigo, e isso para que o Senhor possa vingar o seu povo contra eles. Observe-se particular que Deus afligindo, Deus trazendo angústia, muitos males sobre a face da terra, e isso mesmo incomodando ou atingindo, direta ou indiretamente, um justo, um esforçado para estar na vontade de Deus, e que ele precisa considerar é que Deus está de olho nele, ele está querendo fazer as coisas de Deus, em meio a essa angústia ele será livre no final, mas por enquanto paciência, passa por isso, porque todos precisam de correção, todos precisam de aprimoramento, ainda que para ele doa, vai ter um resultado bom final, de disciplina, conforme diz a palavra. É um Deus como o Pai que disciplina os filhos, e o filho deve acatar e aprender aquilo que o Pai quer mostrar, operar, ainda que no momento doa muito. Mas quanto ao ímpio, não tem jeito, ele vai de mal a pior, conforme depois poderíamos analisar até mesmo em Jeremias, que com o desastre terrível que aconteceu em Jerusalém, alguns ainda insistiam com Jeremias para estar confiando sim na terra do Egito, no abrigo da nação do Egito, ou voltar às imagens de escultura, ou seja, pioraram mais. A correção, em vez de trazê-los para Deus, eles não queriam Deus, queriam andar errados mesmo, e até mesmo em afronta direta. Mas observemos, capítulo 26 é o nosso estudo nesse momento, e os versos iniciais que lemos são de 1 até 5 e que coloco para nós. Faço leitura agora do texto bíblico, estejamos atentos ou acompanhemos. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna,
porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão e a derribará até ao pó. Ou seja, Deus vindo e abatendo tudo, sim, se necessário destruindo. Aí estão sendo acabados, desfeitos, destruídos os ímpios e pecadores, mas entretanto nesse passagem de destruição, afligindo muitos justos ou aqueles que estão buscando servir a Deus. No fim, esses permanecerão, mas cidades fortes, nações poderosas serão abatidas, e o pequeno que confia em Deus, que nele aguarda, sim, esse permanecerá. E no verso 8 desse mesmo capítulo, até o verso 12, ainda temos essa expressão: até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor Deus. Senhor Deus, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá seus ou teus adversários. Os teus adversários. Senhor Deus, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então observem, continuamente isso, a aflição sobre o mundo, que redundará na destruição dos ímpios e no aperfeiçoamento, sim, daqueles que temem a Deus e confiam nele, que esperam nele. Isso vai de certo acontecer. Mas continuemos ainda, observando que em Salmos, o 37, fala sobre isso também. Lugar em que muitos justos habitam, lugar de injustiças, de violência, de tanta iniquidade. Mas Deus tem para esses que não têm prazer como Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, mas afligia a sua alma. O de hoje, o daquele tempo de Isaías, tem que ter esse mesmo sentimento ou este conselho, quando a palavra diz, verso 1 até o verso 4 do Salmo 37, que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite também no Senhor Deus, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Observem que pela prosperidade e falsa felicidade dos que andam desordenadamente ou fora do temor de Deus, e isso leva muitos a serem balançados ou ficarem balançados numa suposta injustiça de Deus ou demora de agir. Mas o salmista está avisando aqui, apesar de tudo, não se deixe levar por essa aparência, deleita-te em Deus. Por quê? Tal como Asaf, que assim quase foi, vamos dizer assim, um que escorregava no caminho dessa vida observando os ímpios e sua falsa felicidade. Aqui é o mesmo assunto, e o verso 9 a 11 diz: porque os malfeitores serão desarraigados,
mas aqueles que esperam no Senhor Deus herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Aí está, esses assuntos para nos consolar no tempo de hoje, em meio à pandemia, há tanta mentira, há tanta corrupção, há tanta coisa, meu Deus, de libertinagem para todo lado e quebra dos princípios de Deus, como se isso nunca fosse verdade e que possa se viver bem e ter o bem nesse mundo e no porvir, fazendo aquilo que é contrário a Deus. Aqui está dizendo não, 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 de forma alguma. Assim, entramos no terceiro parágrafo desse primeiro subtítulo, que diz livramento e ação de graças. A palavra diz para nós, ou melhor dizendo, do nosso material de classe, tiramos esse parágrafo, assim lemos este texto. Capítulo 26 se encerra refletindo sobre a dispersão do cativeiro, cuja agonia e tristeza produziriam quebrantamento no povo, reconhecimento dos seus pecados e despertamento para que buscassem e orassem ao Senhor. Contudo, o momento ainda seria de aflição, de modo que os fiéis são exortados à paciência e a esperar mesmo, além da morte, exercida a vingança de Deus contra as nações. Chegaria o tempo em que aqueles que dormiram sem receber a promessa seriam trazidos de suas sepulturas, seus quartos, de volta à vida para recebê-la na eternidade. E aqui essa palavra é linda, lembrando que Jesus disse que aqueles que creem nele, ainda que estejam mortos, viverão. Ou a outra palavra, aqueles que vivem nele e creem, nunca morrerão, mostrando que a morte do corpo físico não é a morte espiritual, não é morte para Deus, mas aquele ser que esteve sendo aprovado ou passando por essa tribulação, manteve-se na esperança e confiança em Deus, sim, ele vai para a sepultura, que é a Sagrada Escritura que diz, vai para o seu quarto dormir. Ou seja, os que passam desta vida na fé em Deus, na sua confiança, esperança, estão como que dormindo e por fim serão despertados para desfrutarem desta vida abundante, sim, na eternidade. E assim vejamos os textos bíblicos, que lindo que são. Capítulo 26, verso 19 até o verso 21. O texto bíblico diz para nós: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Promessa de uma ressurreição. Observe bem a claridade dessas palavras: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Pronto, é aquilo que depois nós vemos sempre falando, Paulo, Pedro, os apóstolos ensinando e exortando a aqueles que esperam em Deus e querem o bem maior da eternidade. Suportem tudo, tenham paciência, mantenham a fidelidade até a morte. Morte que não é morte, é dormir para depois ser despertado na entrada dos lugares celestiais. Agora, atenção também, que estas palavras estão em Apocalipse e em Daniel. Ou seja, a mesma instrução em Isaías
Temos em Daniel e temos depois, no final, no último livro da Bíblia. Lendo Apocalipse capítulo 6, verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, aqui na verdade os mortos não têm consciência, mas Deus expressa o sentimento de todos aqueles que nesta vida sucumbiram na expectativa do livramento, numa confiança de uma ação de Deus, e não viram e dormiram na morte. Mas paciência, calma, porque o Senhor vai fazer isso, e Deus como que responde a esta inquietação, a este clamor que ninguém ouve, porque os mortos não falam, nem mesmo os justos, porque estão num sono profundo, sono esse que será para eles uma bênção ao ouvirem a voz do arcanjo e trombeta de Deus. Sim, é a passagem para a vida eterna. Mas observe bem, a palavra é essa: espera, tenha paciência, vocês estão aprovados, mas permaneçam dormindo, porque tem ainda muitos que vão estar dando testemunho de confiança em Deus, esperança em Deus, e precisam passar pela sua prova e serem aprovados e ajuntarem-se a eles na sepultura, para depois juntos ressuscitarem, cumprindo a palavra de Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40, que diz isso mesmo: muitos aprovados, mas estão na sepultura, porque Deus quis, Deus quer e fará assim, que alguém não vá ressuscitando, vai já para o céu, como que antes dos outros. E por isso tem aquela outra palavra, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiramente do céu desceu, que é o próprio Senhor Jesus. Mas voltemos a Hebreus 11, 39 e 40. Apraz a Deus, é a sua vontade, é a sua determinação, que quando terminar todas as coisas, sim, aí virá a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e todos que estão na sepultura sairão, e juntamente, não é em partes não, juntamente, Tessalonicenses capítulo 4 vai mostrar, subirão juntos a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a proposta de Deus. E para confirmar também outras expressões, outras palavras, Daniel capítulo 12 até o verso 3 dos seus primeiros versos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor, ou como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aí está a promessa que vai atingir a todos que forem fiéis ao Senhor nosso Deus, ainda que agora, ou naquele tempo de Isaías, Deus só estava iniciando no aviso de que todos passariam debaixo da vara da correção de Deus, justos e injustos. Os justos seriam purificados e os ímpios endureceriam mais ainda. Mas passando dentro do nosso propósito ou plano de esboço dessa nossa lição, há um segundo subtítulo: a rocha de salvação dos fiéis.
agora discorreremos, ainda que abreviadamente, nos capítulos 7 e 28, nesse segundo subtítulo, a rocha de salvação dos fiéis. E lendo o primeiro parágrafo nesse subtítulo, a palavra, fazendo referência ao tempo do juízo de Deus, quando o Senhor vingaria o seu povo oprimido e castigado pelas nações, mas que agora o Senhor os preservaria e deles cuidaria como de uma vinha, pela abundância de fruto que nela produzirá, ou que ela produzirá. Apesar da dor e gravidade do castigo, uma vez esgotada a ira do Senhor, não se acenderia mais contra o seu povo. A iniquidade teria sido expiada e o povo reunido das terras distantes por onde andavam dispersos. Observe bem esta expressão. Deus vai operar a sua repreensão das nações. Muitos males virão, sim, açoites terríveis, mas em cada um, aqueles que são justos, que esperam o Senhor, à medida que vão sendo purificados, ou que amadurecem mais para Deus, pronto, sobre esse vai cessando a ira de Deus e dele se afasta a correção, o açoite, mas Deus continua operando. Ou então, para muitos, isso aí só vai ser aperfeiçoado, chegando eles mesmos à morte física, mas no limite, no controle de Deus, como que concluído e colocado para dormir. E assim, observem, Isaías capítulo 27, inicialmente o verso 2 e 3. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor Deus, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia aguardarei. Observe que numa primeira lição, ou segunda lição que o seja, estudamos nessa série, sim, de que Deus trabalhou com Israel como se fosse uma vinha, dando para ela todos os cuidados, mas produziram uvas bravas, ou seja, seus frutos não eram bons. Desviaram-se de Deus, se corromperam, principalmente na idolatria. Ah, que terrível! Deus falou: vou destruir tudo, arrancar tudo, desfazer de tudo. Mas agora mostra de novo Deus com uma vinha, com a qual está cheia de cuidados. Sim, que Deus guardará de dia e de noite. É a previsão de um povo que será salvo de todas as nações e que serão a sua vinha, as suas delícias, a sua alegria. Mas isso é lá no porvir. Por enquanto, ainda açoites, porque é tempo de correção. Mas ainda no verso 6 até o verso 9, desse mesmo capítulo 27, podemos ler nas Escrituras o que está aí colocado para nós. E que é: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram, ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. O que está dizendo aqui? Ou seja, a vinha que Deus vai cuidar, mas ainda não é tempo. Que por enquanto o povo está debaixo de correção. Mas nessa correção muitos estão como que já lançando raízes para baixo e já começando a ter galhos,
vocês estão se fortificando, vivendo em Deus, porque passaram ou estão passando um processo de purificação em toda esta angústia. E Deus pergunta: por acaso tratei Judá, tratei Israel como tratei as outras nações? Matei-os como matei os outros? Não. Ou seja, vimos na lição anterior Deus acabando com a Síria, Deus acabando com a Caldeia, Deus acabando com uma nação e outra nação, mas ainda que o açoite foi muito forte, tem alguém de Judá, alguém de Israel que está escapando, porque em meio a tudo isso, em vez de endurecer-se para Deus, não, quebranta-se e volta para Deus pedindo misericórdia, arrependidos dos seus erros graves, muitos, poucos, não importa, mas é o processo de correção deles que, de fato, o açoite de Deus está atingindo o efeito desejado: purificação, conserto, arrependimento e voltando-se para Deus e reconhecendo que Deus é justo juiz. Eram dignos de morte como todas as outras nações, mas Deus se apiedou. Mas isso só vai acontecer quando Deus arrancar deles toda a idolatria. Então observe bem esses versos que estão dizendo que Deus vai fazer muita coisa e só vai cessar isso quando tirar totalmente de nossos olhos, de nosso coração, qualquer falha ou o desvio na idolatria. Por isso se diz: por isso espiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens de sol não poderão ficar em pé. Você se diz cristão, mas tem idolatria, tem alguma falha? Enquanto isso permanecer, o açoite continua. Mas quando nos convertemos a Deus totalmente, abandonarmos nossos erros e as nossas idolatrias, os nossos ídolos, sim, aqueles a quem invocamos que não são deuses, ou não é o nosso Deus, e voltar tão somente para Deus, aí estaremos em condições de ser salvos e cessa sobre nós o açoite. Continuando no verso 13: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a ir ou a vir e adorarão ao Senhor Deus no Monte Santo em Jerusalém. Ou seja, a promessa de restauração e volta a Jerusalém para aquele povo do tempo de Isaías, para o povo do tempo de Jeremias, para o povo no tempo de Mardoqueu e Esther, mas também é em todo o tempo em que estariam voltando para servir a Deus em Jerusalém. E será grande a surpresa dos antigos quando ressuscitarem e verem que estão entrando numa Jerusalém que não é a terrestre, é a verdadeira, sim, lugar real da presença e morada de Deus nos lugares celestiais, conforme dito lá em Apocalipse capítulo 21 e 22. Mas continuemos um pouquinho mais. E todos, ou de todos os povos, virão gente para servir a Deus. Continuando, entrando no segundo subtítulo nosso, ou continuando nessa parte, a rocha de salvação dos fiéis, num segundo parágrafo, podemos estar lendo o texto do material de classe. Em seguida, no capítulo 28, o profeta volta a fazer referência ao juízo a ser derramado sobre aquela geração, primeiro em Efraim, isto é, o reino do norte, que teria sua soberba abatida por um homem valente e poderoso, referência ao rei da Assíria. E enquanto a coroa de soberba destes seria tirada, os de Judá poderiam ter no Senhor Deus uma coroa de verdadeira glória, se nele confiassem. Contudo, esses também não querem se deixar admoestar. Na verdade, os restantes de Judá
de Judá haviam sido admoestados e ensinados pelo Senhor Deus, através dos profetas, que nenhum deles poderia ser considerado ignorante quanto à lei de Deus. E o profeta Isaías, como que se queixa sobre quem mais deveria ensinar, tendo já o feito tão pontualmente. E a expressão dele é: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O texto volta a se referir à rocha ou pedra da salvação para os fiéis, e na qual podiam descansar em meio às turbulências do castigo. Mas aqui temos uma referência messiânica mais direta, uma vez que é Deus quem assentaria esta pedra em Sião, numa alusão figurada à manifestação do Salvador entre o seu povo. E assim estamos já considerando o capítulo 28, e do que temos falado, observem o texto em si, quando diz, verso 2 e 3, eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Ou seja, volta outra vez, falando que as 10 tribos totalmente desviadas de Deus, sim, em muita idolatria, eles seriam aniquilados. Aí temos o que houve depois, as 10 tribos destruídas, e se houve alguém que viveu espalhados por todas as nações. E nesse tempo era para Judá melhorar, vendo a correção anunciada se cumprindo lá nas 10 tribos. Mas, conforme já lemos no texto anterior, não se deram por preocupados ou advertidos e continuaram errados, pelo que depois virá e veio a destruição também do reino de Judá. Mas observe o texto em si, verso 9 em diante do capítulo 28. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado, ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor Deus lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Agora atenção, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ou seja, quanto mais Deus cobra deles, mais eles estão endividados e mais perdidos, porque não seria apenas por cumprir mandamentos que eles estariam sendo salvos, ou noutra expressão, os mandamentos não os corrigiriam, porque não teriam força para isso. Precisariam sim da graça de Deus para vencerem, para mudarem de vida. Mas aí fica a expressão que queremos dizer, que ninguém vai ser justificado por causa da lei, porque a lei, em vez de os aperfeiçoar ou nos aperfeiçoar, mostra o quanto estamos cada vez mais desviados de Deus, quando apoiamos em nós mesmos para melhorarmos diante de Deus. Não tem jeito. Por isso, ninguém será salvo pela lei.
Pela lei vem o conhecimento do pecado, pelo pecado vem a morte. E aí vem a expressão, a graça, a boa vontade de Deus, é buscar a Deus, pedir misericórdia. Aí pronto, vem outra operação poderosa em nós e vamos estar não mais sendo acusados pela lei, porque de alguma forma a graça de Deus nos fará estar na vontade de Deus. Agora observe ainda, continua o capítulo 28, no verso 14, e outras expressões de ameaça. Observe que voltou ao princípio. Efraim, que são as 10 tribos, vão passar por dura prova, uma grande destruição. Judá não aprende, vai passar pelo mesmo processo. E continua a expressão bíblica, Isaías 28:14, que diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor Deus, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor Deus se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, ou não zombeis, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi do Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Aí está o juízo de Deus. Deus operando, Deus repreendendo, açoitando a humanidade toda. E qual é o escape? Qual é o escape? Se guardar, se proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou aquele que busca se apoiar na pedra que é anunciada como apoio para os povos, Cristo Jesus, e que disse: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, em meio a todo o desastre que está anunciado, e que já aconteceu no tempo de Isaías, e que se repetiu no tempo de Jeremias, e que hoje, ou de geração em geração, acontece por todo o mundo. Estamos numa prova desse tipo. É para voltarmos para o Senhor e nos humilharmos, e não escolhemos o mal, não fazemos pacto com o diabo, não nos envolvemos mais nas trevas, ou dizemos como outros diziam em zombaria: vamos beber, comer, aproveitar, porque amanhã vamos morrer mesmo. Isso aí irrita a Deus. Em vez de se corrigirem ou procurarem proteção pela sua própria vida, ou temerem a Deus, afrontam a Deus desta forma. Mas ainda observe que bonito que é, nesse capítulo 28, verso 23, ao final,
quando a expressão bíblica mostra que o ato de Deus, o seu estranho ato, a sua obra, a sua estranha obra é trabalhar com cada ser vivente em toda esta humanidade, do jeito próprio em que a pessoa possa vir a se converter, ou que de fato vai se endurecer para de fato ser rejeitado de vez. Verso 23 do capítulo 28 diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é. Antes, assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os caminhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. O que quer dizer esse texto? É que Deus ensina o lavrador como trabalhar. O jeito de trabalhar com o trigo é um jeito, o jeito de trabalhar com alface é do outro jeito, com o milho é do outro jeito, com o feijão é de um outro jeito. Cada semente, cada espécie, sim, que possa existir numa lavoura, tem um tratamento especial, particular. E Deus faz assim com o ser humano. Com cada um Deus trata do jeito que a pessoa vai ser tocada, para se decidir por Deus ou não. Aí vem o juízo. Com a rejeição, se preferiu aproveitar e estar vivendo as ambições, cobiças e a soberba deste mundo, ou se quer aprender o caminho que Deus propõe, que é de sabedoria, que é de bem, ou entendamos, de aprovação para a vida eterna. Portanto, não tenham medo, Deus não vai nos provar acima de nossa força, mas sabe precisamente qual é o nosso limite, a nossa capacidade, e Ele toca e opera em nós do jeito que podemos suportar, mas que é a lição pela qual devemos nos converter a Ele ou melhorar nossa forma de vida para podermos ser aprovados. Assim posto, podemos ir para o terceiro subtítulo, nessa lição 5, a confiança em Deus na angústia, dentro do estudo do livro do profeta Isaías. E o primeiro parágrafo, no subtítulo terceiro, que tem esse tema, o erro de não se confiar em Deus na angústia. Consideremos. Nos capítulos deste último tópico da lição, destacaremos 2 erros cometidos por Judá e Jerusalém, em razão dos quais seu castigo tornou-se inevitável. O primeiro, no capítulo 29, pode ser encontrado no fato de que Jerusalém, aqui chamada de Ariel, meu altar é Deus, se gloriava no fato de o templo do Senhor estar entre eles, a ponto de acreditar que seus pecados seriam tratados com benevolência, ou mesmo não poderiam ser castigados por Deus em razão da presença do templo e de toda a religiosidade conduzida ali, como se Deus pudesse ser iludido ou obrigado, por assim dizer, por uma devoção hipócrita. Mas, pelo contrário, sondando o que há no coração, o Senhor Deus percebia a nítida oposição entre o que confessavam com suas bocas
e o que os seus corações maquinavam. E o texto diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. É o texto que vemos no capítulo 29. Sim, o povo indo para culto a Deus, buscando a Deus, gloriando-se em ser povo de Deus, mas cometendo muitas iniquidades, idolatrias, pelo que isso já foi falado lá no princípio das nossas lições. Sim, Deus pergunta: por que vocês vêm à minha casa? Já que o seu coração está totalmente voltado para o mal. Ninguém nos constrangeu a isto. Como também em Jeremias, temos Jeremias dizendo: não confie no templo do Senhor é este em Jerusalém, não vai acontecer nada. Mas vocês estão andando errado, estão em idolatria, inclusive contaminando o templo, profanando o templo, porque ali já existia imagem de escultura, o que Deus terrivelmente, vamos dizer assim, reprovava e proibia. Segundo mandamento, que para muitos cristãos nem sabe que existe esse segundo mandamento, para não fazer imagem de escultura e nem imagem alguma do que esteja no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se inclinar diante delas e não as servir. É o que mais temos cristãos envolvidos com idolatria, e parece que estão provados, mas Deus está dizendo: não estão aprovados, andando segundo o mundo e confiando nas coisas do mundo. E aí, depois disso, analisemos os versos do capítulo 29, verso 1 até o verso 4, quando aqui temos a palavra Ariel, que é Jerusalém, que representa Judá e que representa o povo de Deus. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras ou trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Deus iria aniquilar totalmente Jerusalém e o templo no qual confiavam e onde serviam a Deus com coração dobre. Ainda nos versos 13 adiante, verso 16, podemos ler nesse capítulo 29, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa em um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor Deus. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Ou seja, muitos vivem erradamente e dizem para si que Deus não está vendo, Deus não sabe, Deus não vai agir, Deus nem existe, afinal de contas. E é o tempo que nós estamos vivendo, muitos negando a Deus e transgredindo terrivelmente. Mas observem, mandamentos de homens cumprem,
e o mandamento de Deus não cumprem. Isso desde os tempos mais antigos. Mas vejamos a palavra que temos em Mateus capítulo 15, verso 3, quando é agora Jesus mesmo falando com o povo de Israel. Sim, lá naquelas terras, quando ele ali andou, estando na nossa forma de homem. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Palavra certinha para aquele tempo de Jesus, porque os fariseus ensinavam o que achavam que deveriam ensinar e colocando coisas contrárias às sagradas escrituras. Gravíssimo isso. E Jesus disse para aquele povo, vocês estão me adorando em vão, estão adorando a Deus em vão, porque estão seguindo mandamentos de homens. E foi assim também no tempo de Isaías, que muitos tinham como natural cultuar a Deus no templo em Jerusalém, mas nas suas casas, nos bosques, para todo lado, ídolos e mais ídolos, diante dos quais estavam se prostrando, estavam se servindo nas suas festas de idolatria. E hoje, agora, nosso tempo, 2022, como é que estamos? Cristãos seguindo aquilo que os homens dizem e não a palavra das Sagradas Escrituras. Precisamos ter cuidado nisso. Continua as coisas de Deus sendo colocadas de lado e a palavra do homem obedecida. Vamos ver lá, quando no Sermão do Monte, Jesus falou várias vezes, ouvistes dos antigos, isso, aquilo, aquilo outro. Ou seja, havia um dito de ensinamento no meio do povo. Ouvistes, eu porém vos digo. Aí Jesus vinha com a exatidão das Sagradas Escrituras, a verdadeira palavra de Deus, mostrando para eles, estão seguindo a palavra de forma parcial, numa interpretação dos homens. Mas eu porém vos digo. Aí vem, aquele que olhar para a mulher, sim, cobiçando no seu coração, já adulterou com ela. Pronto, Jesus aperta mais e mostra até onde vai o seu mandamento, e Deus que olha o coração e a mente, para ninguém dizer que não fez, já desejou, já transgrediu contra a santidade de Deus. E hoje, quanta gente seguindo ídolos, se apoiando em ídolos, fazendo festa com ídolos, se inclinando diante de ídolos, e não enxerga que é ídolo, mas porque alguém diz que pode, é só uma lembrança de como eram nossos pais, como eram os santos do passado. Não, mas está fazendo ídolo, primeiro erro, segundo se inclinando, continua servindo e não buscando a Deus, justificando como cristãos, mas num procedimento que aborrece terrivelmente a Deus. Quer mais? Vamos. A palavra de Deus diz que ele aborrece o divórcio. E agora, quantos dizem, não, agora mudou a lei? Que lei que mudou? A lei dos homens, porque a de Deus não mudou. Então, os que vão agora pelo divórcio se justificando, saibam que estão transgredindo contra Deus, porque a lei de Deus não caiu, nem um tio. Por isso que Lucas capítulo 16, em torno do verso 16, está escrito também, vós justificais a vós mesmos, mas na palavra de Deus nem um tio passa. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa.
aquele que deixa a mulher para casar com outra, adultera, e quem casa com repudiada, adultera também. Então esse é o mandamento, e quantos estão ensinando é diferente, e o povo chamado cristão seguindo algo que não é a palavra de Deus, mas a sua devoção, o seu modo de ser e dizendo-se cristão não está de acordo com as Escrituras. Jesus diria para nós hoje, da mesma forma: em vão me adorais, porque seguis o que os homens dizem, divórcio, segundo casamento e outras coisas, e principalmente também idolatria. Estão seguindo o que os homens aprovam, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Então estamos no mesmo assunto. Vem pandemia, vem a situação política no país, vem aperto de todo jeito. Não adianta, se nós não nos voltarmos para Deus, não deixarmos nossos caminhos errados e viver conforme aquilo que Ele prescreve. Aí haverá esperança para nós, ainda que tão somente a vejamos na ressurreição do último dia. Assim dizendo, continuemos agora no terceiro subtítulo ainda, o erro de não se confiar em Deus na angústia, num segundo parágrafo, referindo-se ao capítulo 30, o segundo erro. No capítulo seguinte, 30, está na confiança equivocada do povo do Egito, tanto nos dias em que os assírios se tornavam um poderoso império, como nos dias do domínio caldeu. O Senhor acusa seus filhos de se precipitarem e, ao invés de se preocuparem com o conselho e a segurança da parte de Deus, preferiam confiar na força carnal do Egito, que era vã e faltaria no momento em que mais precisassem, por ter esperado o socorro dos homens e não em Deus. Deus não foi procurado, que encontrariam se tão somente se convertessem e nele descansassem. Não apenas o socorro que esperavam lhes faltaria, mas eles mesmos cairiam vergonhosamente ante o inimigo. Atentem para isso. Depois de servir a Deus errado, seguindo mais os preceitos humanos ou de homens do que a palavra, o mandamento de Deus, agora confiando nas forças deste mundo, o Egito, ou da Síria, ou qualquer outro povo, ou o que estamos vivendo agora. Em quem confiar, se não buscarmos a Deus? Não é um lado nem o outro lado que vai resolver a nossa situação. A nossa situação depende do nosso comportamento e atitude sincera diante de Deus. Isso já foi falado no passado e aconteceu o desastre do passado. Continuaremos ainda buscando socorro numa coisa, noutra, num partido, no outro partido, num líder ou no outro líder? Não. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Guardemos o salmo e apliquemos na nossa vida. E assim, consideremos no capítulo 30 de Isaías, verso 1 até o verso 3, o que Deus repreende e iria corrigir naquele povo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Ou seja, Deus já avisou, mas eles sempre estavam indo até o Egito e, diz a Escritura, colocando textualmente, vamos dizer assim, abarrotando a carga dos camelos, dos jumentos, para levar o tesouro de Israel para comprar o favor da terra do Egito, o favor de Faraó, para livrá-los do aperto que vinha sobre eles. Aí vem o verso 8 até 10 dizendo: vai, pois,
agora. Escreve em uma tábua, palavra de Deus para Isaías. Escreve isso em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, seu Deus, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganosas lisonjas. É o que estamos vivendo. Está dizendo que não pode divórcio, que não pode casar de novo, mas meu pastor, na minha igreja, lá pode. Ou seja, nós concordando e aceitando e escolhendo quem fala e aprova o que nós quisermos fazer. Mas aquele que fala a palavra de Deus, que mostra qual é o mandamento de Deus, que não está mudado, que permanece, e a lei de Deus é maior do que a dos homens, e é diante de Deus como prestar conta, prefere então ser enganados. Então, a escolha é de cada um, mas a palavra está dizendo: o açoite vem. Se quer confiar nos homens, no Egito, na política, no seu ministério, no seu pastor, se estiver falando a palavra de Deus, ótimo, mas de outra forma, tudo é engano, e seremos achados servindo a Deus ou buscando a Deus em vão. Por isso a palavra ainda continua, mesmo em Isaías 30, verso 12 a 15, pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais, por isto esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga, desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste ou não a quisestes. Aí está a nossa própria condenação. Deus falando, Deus advertindo, mas preferimos outra forma de viver. E a palavra diz bem claro: não rejeitar a palavra. Estão rejeitando. Não se apegue àquilo que é maldade e a transgressão, desobediência aos mandamentos de Deus, porque certamente Deus vai quebrar, Deus vai trazer correção, que poderá ser definitiva ou a própria morte por endurecermos nossos corações. E lendo o verso 15 outra vez: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes, ou seja, voltarmos para Ele e repousarmos nele, estaria a nossa salvação. No sossego e na confiança nele estaria a nossa força. Mas rejeitamos, aí justo é Deus quando traz a sua correção e até mesmo a condenação, digamos assim, total, o lançar no lago de fogo e enxofre. Dentro do nosso esboço, temos passado nesse desenvolvimento pelos 3 subtítulos e chegamos agora à conclusão, consideração básica, rápida, final. Seja no tempo da angústia ou da restauração, o Senhor está perto e deseja ser buscado e invocado pelo seu povo. Confiemos nele perpetuamente, seja quanto ao futuro de glória que ele reservou a todos os que forem fiéis até o fim, seja quanto
ao presente, quando aflitos ou angustiados por alguma adversidade, podemos encontrar nele, em Deus, consolação e proteção, na certeza de que Ele faz todas as coisas segundo o seu bom propósito para conosco. Qual é a nossa estrutura? Somos frágeis como alface? Deus sabe cuidar de nós. Somos duros como milho? Deus sabe cuidar de nós. Somos como? Que tipo de lavoura somos? Que árvore de quem Deus espera algum fruto somos? Mas Deus trata com cada um de nós de forma correta. Suporte e busque mais a Deus nesse tempo, ainda mais se for de provação, de angústia, de inquietude, de injustiça e de corrupção. Busquemos a Deus mais e mais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sim, deixar os maus caminhos e toda a escritura que temos nesses textos, sempre conhecidos no meio cristão. Mas consideremos, estamos neste trimestre estudando o profeta Isaías, suas mensagens, seu livro, e a lição número 5 fala da confiança em Deus na angústia. Confiar em Deus, ainda que as coisas estejam todas parecendo contrárias a nós. Nesta angústia que Deus pode mandar, nós estamos sendo trabalhados. Sim, lembre da palavra que diz que nós seríamos purificados, não como o ouro, não como a prata. Seríamos purificados. De que jeito? No cadinho da aflição. A aflição, essa provação, esse açoite que Deus traz sobre as nossas vidas, é que nos exorta a um processo de humilhação e de busca de Deus, e não nos desviando ou nos afastando mais dele, ou permanecendo afastados. Sim, e aí está para nós todos esses itens que tratamos, o livramento e a ação de graça, porque certamente haverá livramento para os que confiam em Deus. A rocha de salvação dos fiéis é Cristo Jesus, sim, que veio para pagar os nossos pecados, ou fazer-nos, sim, capazes de cumprir os seus mandamentos e neles andar. E terceiro, o erro de não se confiar em Deus na angústia. Não sigamos mandamentos e normas dos homens em detrimento do mandamento de Deus. É o que mais acontece todo o tempo. Ou não vamos esperar nas coisas deste mundo, como que vivendo o viver do mundo vamos ter o bem eterno. Não, perdemos esta vida e depois a vida eterna também. E o textuário continua dizendo, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que assentei-se a uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Isaías 28, verso 16. E esta pedra que é Jesus, ele mesmo diz: sede meus imitadores, assim como eu fiz, façais vós também. Tanto em obediência e serviço a Deus e fidelidade a Deus em tudo, como também amar o próximo como a nós mesmos. Assim colocados, encerramos essa lição, ou seja, aqui terminada a lição de número 5. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado,
Você gostou? Você concordou? Clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.